Estamos dando início ao nosso encontro de hoje. As pessoas que estão lá fora, por favor, adentrem ao salão. Nós vamos dar início ao nosso seminário de hoje, ao nosso encontro, às nossas reflexões. Vamos conversar sobre vários temas importantes e, para início, nós vamos fazer a nossa oração, vamos fechar os nossos olhos, quem se sentir à vontade, elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo muito, Mestre, por mais essa oportunidade que todos nós estamos tendo aqui na Casa de Dr. Bezerra, a oportunidade de recebermos essas vibrações de luz, de estarmos conectadas com a espiritualidade, todos nós conectados com a espiritualidade, a oportunidade de estudo, a oportunidade de união, a oportunidade, Mestre, de estar contigo, de mãos dadas por mais um dia de vida que nos foi concedido pelo nosso Pai. Então a gente pede, Mestre, as suas bênçãos, que abençoe o nosso trabalho de hoje, abençoe a todos nós que aqui estamos, as pessoas que ainda chegarão, nos dois planos, que nós estejamos em paz, com os nossos corações em paz, recebendo a Tua luz, recebendo as Tuas bênçãos. E pedimos também a nossa querida Mãe Maria, nossa mãezinha, que envolva todos nós, envolva essa Casa de Bezerra, a todos nós, seus trabalhadores, dos dois planos da vida, com seu manto de amor e luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, nós vamos dar início ao nosso estudo ouvindo uma canção que diz bastante do nosso dia a dia, que diz bastante de otimismo, né, de energia para nós seguirmos em frente. Então, e porque também a espiritualidade nos pede para nós começarmos sempre uma reunião com uma canção. Então, vamos ouvir. E logo após a Deise dará início ao nosso seminário. Feliz quem sabe, a certeza de que nada sei, conhecendo as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente escolher a marcha e tocar em frente. Como um velho boiadeiro levanta a boiada, colocando os dias pela mão estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, e a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser carrega o dom de ser capaz. Se
e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Bom dia, sejam todos bem-vindos aqui à casa, sábado de manhã. Tudo bem que a gente teve sorte que hoje não está aquele solão, está mais tranquilo, fresquinho, para a gente aqui conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Que nós convidamos vocês, o grupo de estudos da casa, parte dele, que está aqui composto, 4, tem mais 4, a outra parte do grupo, e o nosso tema é feridas existenciais e a proposta da reencarnação. E por que a gente escolheu esse tema, né? A gente achou relevante trazer esse tema, é importante trazer isso para o nosso estudo, porque a gente percebeu que através dos trabalhos mediúnicos da casa, que os nossos traumas, eles começaram a aparecer a partir da nossa infância, né? Então, com os estudos que nós fizemos, aqueles seminários do Daniel que nós assistimos, o seminário do Gelson e outros estudos, além disso, as mensagens que a espiritualidade nos traz, a gente começou a observar que essas dificuldades lá da infância, elas vêm conosco, a gente traz elas conosco até os dias atuais, né? É essa criança, né? Essa criança que habita em nós, que está se manifestando nas diversas situações da vida e trazendo essas feridas emocionais que ela carrega dentro dela, dessa vida e de outras vidas também, tais como o abandono, a culpa, seus medos, a sua insegurança, entre outras, né? Sendo assim, a gente traz para vocês o fruto do nosso estudo e também nossos exemplos para poder ilustrar os temas que nós falaremos. E a gente gostaria só de deixar claro que esse tema não vai, esse seminário, ele não vai esgotar esse tema que é tão profundo. Então, posteriormente, a gente terá palestrantes mais experientes aprofundando o tema. Tá bom? Um bom seminário para todos nós, que todos estejamos receptivos, atentos, mente e coração, sentimentos, para poder prestar atenção aqui aquilo que a gente está trazendo para vocês com tanto carinho, tá bom? Bom, nós achamos importante trazer uma mensagem aqui da doutora Helena, que foi recebida ao longo da elaboração desse seminário. Doutora Helena, para quem não conhece, é uma trabalhadora daqui do plano espiritual da nossa casa. Ela trabalha no setor de atendimento psicoemocional daqui do nosso hospital espiritual, atendendo tanto os desencarnados quanto nós encarnados. E essa mensagem ela é bastante extensa. A gente trouxe aqui um trechinho hoje, né, para vocês, onde ela fala que os temas que vocês irão abordar acontecem nessa mesa, acontecem em todas as outras mesas. Chamará atenção para os ouvidos daqueles que estiverem mais atentos a prestarem atenção ao trabalho que ocorrerá às mesas. Os seminários são para serem aplicados, são para serem praticados dentro das vivências pessoais e do trabalho da casa. Digamos que algumas luzes, algumas lâmpadas ainda estão apagadas. Vocês darão o primeiro start, ligarão o interruptor. A potência da claridade da luz depois vai sendo dada aos poucos, com as vivências pessoais sendo praticadas, da vida pessoal e da mesa mediúnica. Atentos ao trabalho que acontece, aos estudos e às conversas que vocês trocam. Que todos vocês aprendam a sentir e aprendam muito com o que vocês estão sentindo. Vivencie, experiencie. Então, a
A doutora Helena, ela falou que nós escolhemos temas muito profundos para serem abordados, mas que ela estaria com a gente a todo momento, nos intuindo, nos orientando, e pediu para que a gente prestasse, para que a gente acolhesse as nossas limitações, porque que nenhuma de nós 4 somos psicólogos, então não temos também a menor pretensão de dar aula de psicologia aqui. Pelo contrário, a gente só está trazendo esse tema das feridas para vocês, ligando aquele interruptor que ela fala, dando um start, um pontapé inicial para aguçar aí a percepção de cada um de nós para o que a gente, para as nossas vivências do nosso dia a dia, os nossos comportamentos, as nossas atitudes e principalmente os nossos sentimentos. Então, antes de entrar nas nossas, começar a falar sobre as feridas emocionais, a gente não pode deixar de falar da criança interior ferida que todos nós temos, que é fruto de todas essas nossas vivências e experiências lá no nosso período da infância. A nossa criança, a gente, né, na nossa visão de criança, todas as nossas vivências lá no período da infância ficam aqui armazenadas na nossa mente, situações vividas, enfim. E lá na infância a gente tem um olhar, né, de enxergar essas situações. E quando a gente passa a enxergar essas, porque é como se fosse assim, as situações vividas ficam armazenadas aqui e aí a gente cria como se fosse uma lista. A gente classifica tudo aquilo que a gente viveu. Isso aqui que eu vivi foi bom, isso aqui foi ruim. Isso aqui meus pais conseguiram me dar, isso aqui meus pais não me deram, isso me faltou. Então a gente leva todas essa nossa visão da infância para a vida adulta, para os nossos comportamentos agora na vida adulta, nas relações com as outras pessoas. Então essa criança, ela continua atuante na vida adulta, vivenciando aquela falta, aquilo que nos faltou, porque a gente vai focar nas coisas ruins, né? Nas coisas que a gente classificou como ruins. Então, todas essas emoções não resolvidas, essas necessidades que não foram atendidas, as situações dolorosas em que nos sentimos assustados ou violados, não vão desaparecer simplesmente só porque a gente cresceu. Elas vão continuar existindo dentro de nós, criando uma lente através da qual passamos a enxergar o mundo. Então, na vida adulta, a gente começa a enxergar as nossas relações a partir também da ótica daquela criança, vivenciando aquelas situações na vida adulta. E é importante a gente sempre lembrar, porque a gente tem muito mania de culpar os nossos pais por tudo que aconteceu a gente, né? É aquela situação de falta. Eles não me deram, eu não tive do meu pai, não tive da minha mãe. E assim, a gente tem que lembrar que os nossos pais também carregam as suas crianças feridas. Eles são seres humanos, são espíritos falhos. Todos nós aqui somos espíritos falhos. E lembrando, assim como no livro dos espíritos, lá os espíritos respondem, lá naquele capítulo da infância, eles falam que nossos pais são o quê? São ferramentas para o nosso adiantamento moral. Então chega da gente culpabilizar os nossos pais hoje, para a gente ter aquela visão de tirar a culpa deles e trazer a responsabilidade para cima da gente. Agora a gente é adulto e a gente já tem capacidade de responder pelos nossos próprios atos. Mas há quanto tempo nós carregamos essa criança ferida em nós? Muito tempo. Porque a gente tem que lembrar que nós somos espíritos com múltiplas vivências e cada vivência, cada encarnação nossa, a gente passou por um período da infância que teve aquela criança ferida. E todas essas vivências ficam acumuladas dentro de nós. Então, a gente só inicia o processo de perceber a presença dessa criança a partir do despertar da nossa consciência. Ou seja, quando a gente começa a sair dessa consciência de sono e nos dispomos a penetrar no autoconhecimento. É quando a gente começa, de fato, a olhar para a gente e querermos nos melhorar. Nós trouxemos aqui um vídeo que é a visão de Jung, como Jung aborda essa criança interior que nós temos. O vídeo, gente, ele é muito rápido, eu vou ter que ir pausando aqui e narrando para vocês, senão não dá tempo de ler, tá? Melhor apagar a luz. Qual é o botãozinho que gira?
Tirar o som. Deixa eu voltar. De acordo com a obra do psicoterapeuta Carl Gustav Jung, a criança interior é uma instância sagrada dentro de nós, pois reflete as memórias e experiências da infância. É o lugar mais sensível e vulnerável de cada pessoa. As dores da nossa criança têm grande impacto em nossas vidas. E muitas vezes ainda vemos o mundo através dos olhos da nossa criança interior. Um olhar que é repleto de vivências e sentimentos guardados. Ao decidir acolher a sua criança, é possível criar um lar de proteção, segurança e amor dentro de si, para se reconectar com o encanto, a beleza, a criatividade, o entusiasmo, a leveza, a curiosidade, a espontaneidade e a cura. A criança interior é o canal mais puro e poderoso para o divino. Ofereça o seu amor à sua criança. Liberte a criança que habita em você. Então Jung, ele traz essa criança interior como o canal de conexão para o divino. É a criança que um dia nós pretendemos ser. A gente vai sair dessa postura de criança ferida e chegar à criança divina, que é essa criança que Jesus fala lá na passagem: deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. É essa criança pura, essa criança que existe dentro de nós, mas que a gente ainda está vivendo nessa criança ferida, nos moldes dessa criança ferida. É a criança que já tem uma transparência emocional integrada à personalidade do adulto, enquanto a gente ainda vive nesse momento de ambivalência emocional, que é essa contradição. A criança, se vocês repararem numa criança, ela é muito contraditória. Ela quer sempre ter amor, mas ela não sabe dar amor. E ela é totalmente desadaptada da personalidade do adulto. Aí é aquele adulto que, porque quer sempre ter, ele faz uma birra, ele quer chamar atenção, se vitimizando, enfim. E a criança divina, então, ela já sabe amar, ela é mais empática com o outro. Enquanto a gente ainda está aqui, ó, a gente não está preparada para amar, a gente ainda ama egoisticamente. Então, a nossa meta é chegar até a criança divina. Volto eu para falar para vocês um pouquinho dessas feridas emocionais, né? Porque a criança ferida tem feridas. E a gente traz aí para vocês umas definições sobre essa ferida emocional. Sensações, pensamentos e memórias dolorosas advindas das necessidades emocionais não atendidas ao longo do desenvolvimento. Vivências infantis e juvenis que nos impactam na vida adulta. E essas feridas, elas são necessárias para a construção do amor, né? Então a gente vai ver aqui que essas marcas, elas são em grande parte originadas na infância. Mas elas também, como já foi dito, elas vêm das nossas outras encarnações. Elas são feridas profundas que vão acompanhar a criança até a idade adulta, definindo essa maneira da gente se comportar. Elas podem causar imaturidade emocional, porque a nossa criança, ela vai estar sempre se manifestando nos momentos em que alguém for lá e botar o dedinho na ferida. Então a criança, ela pula, ela vem e se manifesta através daquele comportamento que a Luciana acabou de falar. A birra, a raiva, bate o pezinho, igual criança. A gente faz isso mesmo. Então qualquer ferida emocional, ela pode reaparecer se ela não for curada completamente. É igual uma ferida que a gente tem no corpo, né? Uma ferida, quando a gente tem uma ferida no corpo, o que a gente faz? A gente vai buscar o médico, a gente busca a pomadinha, a gente busca o curativo, a gente trata rapidamente a nossa ferida. Já com a ferida emocional, a gente nem percebe, que a gente tem. E muitas vezes a gente tem realmente dificuldade de perceber, porque a gente ainda não se conhece. Por isso a necessidade, a importância desse autoconhecimento, né? E... Peraí, é desse lado. Aí, quando a gente fala que a ferida é necessária para a construção do amor, a gente lembra do mito do Cupido. Todo mundo lembra do mito do Cupido?
Ele é um deus grego, Eros, né? Que para desenvolvimento do amor ele atira uma flecha. Aquela flechada vai provocar uma ferida e a partir daquela ferida vai se desenvolver o amor. É exatamente por isso, né, que Deus em sua infinita sabedoria permite que a gente tenha esse tipo de ferida, esse tipo de dificuldade na nossa trajetória. É para que a gente, a partir daí, a gente venha desenvolver esse sentimento de amor. Falando mais um pouquinho sobre feridas emocionais, será que todo mundo tem? Todos nós temos feridas emocionais? O que vocês acham? Pois é. E como é que eu sei que essas feridas estão ativas em mim? Quando a gente tem esse tipo de fala ou pensamento, eu não dou conta, eu não consigo porque eu não sei, eu não sou suficiente, eu não tive do meu pai, eu não tive da minha mãe, eu não tive da sociedade, o governo, o poder público, o prefeito, enfim, eu fico sempre botando a minha justificativa na vida adulta se baseando em algo que vem de fora. Os motivos estão para fora, nunca são minha responsabilidade, né? Então, se a gente presta atenção no nosso dia a dia, além daquelas célebres expressões, estou cansado, não aguento mais, a gente fala muito isso aí, né? Em determinadas situações desafiadoras que surgem na nossa vida. A gente está sempre colocando para fora, projetando no outro, ou em algo, em alguém, a desculpa, né, para não nos responsabilizarmos pelas nossas atitudes. E o que é essa coisa de projeção? É quando eu olho para fora, eu vejo no outro a responsabilidade daquilo que eu não faço. E aí eu me lembrei, né, durante os estudos, eu me lembrei de uma historinha que é famosa, que uma vizinha, né, duas vizinhas moravam próximas uma da outra, e uma está sentada sempre ali tomando café e ela fica olhando a vizinha estender os lençóis. E ela sempre pensa, nossa, mas como é que essa mulher estende esse lençol tão encardido? Que coisa absurda. E todo dia ela tinha aquela mesma fala, aquela mesma impressão. Até que um dia ela limpou a vidraça dela. Aí ela percebeu que o problema não era da vizinha, o problema era dela. O vidro dela é que estava sujo. E a gente lembra também daquela questão do evangelho, né? A trave e o argueiro. A gente enxerga o argueiro no olho do outro, mas a gente não enxerga o que a gente tem dentro do nosso olho. Por isso é importante a gente pensar, refletir e perceber os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Esse sentimento de falta que a gente tem, ele pode ser real, realmente aquela falta ocorreu, ou então a gente pode imaginar, aquilo foi como a gente sentiu. Não é que aquilo tenha ocorrido de fato, mas a gente sentiu daquela forma, então ele é real pra gente. De alguma forma aquilo afetou, real ou não, aquilo nos afetou. E essa falta, ela representa algo na nossa imaginação que não nos foi dado pelos nossos cuidadores. Mas a gente tem que lembrar que os nossos cuidadores são tão imperfeitos quanto nós. E essa falta afetou, ela foi importante, ela mexe com a gente, bota o dedo na nossa ferida, mas a gente não pode ficar paralisado na falta. A gente tem necessidade, a gente precisa buscar em nós a força para superar isso, porque já somos adultos. Então está em nós atualmente a força de buscar suprir essa necessidade. E agora a gente traz para vocês um filminho dos Simpsons. Meu Deus. Olha essa barriguinha. Alguém tá pegando gordinha. Onde é que a gente está? Dentro da minha mente. Tem jardineiro, tem uma cachoeira. Gordinha. Isso tá ocupando tanto espaço. Isso, vou tirar a gordinha da minha cabeça.
E é muito interessante, né, a gente perceber que como nós, os nossos pais, cuidadores, eles também têm as suas dificuldades. E no videozinho a mãe fala, eu vou resolver. E a mãe consegue resolver? Não. Quem tem que resolver somos nós. Nós é que vamos resolver o gordinha que foi falado lá na infância. E aí nós agora temos essa missão. Não vamos nos colocar naquele lugar polarizado da gente como bonzinho vítima e o outro como mal, que nos prejudicou. A gente precisa entender que aquele que estava lá cuidando da gente na infância tem tantas dificuldades quanto nós. E hoje em dia, né, nós adultos também somos pais. A gente também está nesse papel de pai, de mãe, de cuidador. E a gente tem que lembrar que a gente teve os pais ideais para o nosso progresso. Porque a gente precisa realmente entrar em contato com essas nossas dificuldades, com essas feridas que a gente trouxe, porque elas são necessárias para a gente desenvolver o amor. E a gente traz para vocês também uma citação aí de Jung: há crianças feridas escondidas em adultos difíceis. Todo mundo é difícil aí ou não? Todo mundo é gente boa. Todo mundo é gente boa, né? Mas em algum momento a gente se torna difícil. Em todo adulto espreita uma criança eterna. Algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita atenção e educação incessante. Essa é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. Então a gente quer se tornar, nossa meta, de acordo com a lei de progresso, é ser aquela criança divina que Jesus nos convidou a estar próximos a Ele. É para isso que a gente está aqui cuidando, né? Percebendo a existência dessa criança dentro de nós. Essa é a nossa missão. A gente já tem condições de fazer essa autocura. E por fim, a gente trouxe para vocês alguns sintomas dessas feridas em nós na vida adulta. Nós trazemos aqui hoje o abandono, medo, insegurança e culpa. São esses os sintomas que nós vamos conversar, né? Esses sintomas, a escolha deles não foi por acaso. A gente não escolheu nem o tema, nem esses sintomas de forma aleatória. Esses temas, eles têm sido recorrentes nas reuniões mediúnicas, né? Nas mensagens que a gente recebe da espiritualidade. Sendo assim, a gente concluiu que são alguns sintomas de maior relevância para a nossa vida, né? E caso essas feridas aí, esses sintomas, eles não sejam conscientizados, a gente não tome consciência deles, na vida adulta, a gente pode caminhar para as patologias da mente, tais como transtornos, hoje em dia a gente tem vários transtornos, as fobias, e além disso reverberar no nosso corpo físico, tá? E sendo assim, é importante a gente começar, ou para quem já começou, dar continuidade a esse processo de autoconhecimento que a espiritualidade da casa vem insistentemente nos convidando a fazer. É bom a gente prestar atenção nisso e começar a olhar para a gente. Vamos deixar um pouquinho o outro de lado, porque no mundo a gente passou muito tempo voltado para fora. Agora está no momento da gente olhar para dentro. E agora vamos ter o abandono. Com vocês, o abandono. Bem, então vamos para o abandono. Eu vou iniciar hoje a conversa com vocês narrando uma história. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu vou resumir o máximo possível, porque o tempo é curto. E foi uma história que me foi narrada, então eu vou iniciar dessa forma. Havia um rapaz aqui no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, que ele trabalhava viajando, o trabalho dele era viajando. E ele, numa dessas viagens, conheceu numa cidade do interior uma moça. Se apaixonaram, se casaram e tal, beleza, se casou com ela e trouxe ela para o Rio de Janeiro. Aí, vida seguindo, nasceram dois meninos, duas crianças. Um menino com 1 ano, logo em seguida ela teve um outro filho. Antigamente era assim, né, gente? Tinha um, tinha outro, eu tenho um filho assim. E aí, quando o segundo filho estava com 4 meses e o primeiro filho com 1 ano, um pouquinho, uma coisa assim, ele simplesmente foi embora, esse rapaz.
aconteceram coisas na vida dele, ele foi embora para uma outra cidade, abandonou a moça aqui com os 2 filhos. Ela ficou sendo assistida pelo sogro, avô das crianças. E ele foi embora para uma outra cidade viver a vida dele. Chegando, passou o tempo, ele chegou nessa outra cidade e conheceu uma outra moça, que já era viúva, já tinha tido um filho, tinha um rapaz já rapazinho, o filho dela. E aí eles se apaixonaram e ele casou de novo, né? Antigamente também isso acontecia, não tinha internet, né? Nos cartórios, a pessoa casava aqui, casava ali, essa coisa acontecia. E aí nasceu uma criança desse relacionamento, uma menina. Muito bem. Quando essa menina estava com 4 anos, a mãe desencarnou, ficou doente e desencarnou. Então aí a gente já estou contando aqui um segundo abandono, né, na história. Mas essa criança de 4 anos, ela foi abandonada pela mãe. O sentimento dela foi de abandono, porque a mãe desencarnou, mas uma criança de 4 anos não vai compreender que a mãe desencarnou. O que o pai fez? Se viu sozinho, com uma criança de 4 anos, voltou aqui para o Rio de Janeiro. Encontrou com a primeira esposa, com os 2 filhos já rapazinhos, adolescentes. Pegou, conversou com ela, pediu para resolveram. E ela aceitou ir para essa outra cidade e criar essa criança como filha dela. E pelos relatos que eu tenho, ela realmente criou essa criança como filha dela. Só que aí o casamento começou a dar ruim, o negócio não estava bom, sabe como é que é, né? Já não começou bom. Me dá minha água ali, por favor. Não. Obrigada. Eu não estou nervosa não, viu, gente? Estou bem tranquila e calma. Aí o que aconteceu? O casamento já não estava bom, continuou não estando bom. E aí, quando essa criança de 11 anos, essa menina estava com 11 anos, a mãe, né, uma segunda mãe que estava lá e tal, ela não aguentou mais, brigas. Um belo dia ela colocou a roupa dela dentro de uma mala e voltou para o Rio de Janeiro. Abandonou todo mundo lá, naquela outra cidade. A criança com 11 anos, ainda uma criança de 11 anos, né, que hoje as crianças de 11 anos são até mais espertas, né, mas antigamente não eram tanto. Aí a criança novamente se sentiu abandonada. Então, vamos focar como nós estamos falando de feridas existenciais, focando nas crianças, a gente fica com a história por aqui por enquanto. E nós vamos para um livro da irmã Cidufo. A irmã Cidufo, não sei se todo mundo já conhece, a maioria acho que conhece, ela foi uma das moças que lá na época de Kardec, ela ajudou na codificação e ela depois, né, no mundo espiritual, ela enviou muitos livros através do Vanderlei, não sei se de outros médios, mas que eu saiba só do Vanderlei, né? O Vanderlei Oliveira psicografou vários livros dela, a gente tem estudado, inclusive começamos o Papo Fraterno aqui na casa, estudando os livros da irmã. E aí ela escreveu esse livro, Amorosidade, que a Luzia deu de presente para todo mundo aqui no céu, esse livro, que é um livro muito bom mesmo, e ela fala sobre o abandono. E aí pergunta, no final do livro tem uma entrevista, as pessoas perguntam para ela por que ela escreveu sobre esse tema. Então ela responde: o sentimento do abandono é uma experiência emocional milenar que causa muito sofrimento. Ela pode ser identificada por nós, os desencarnados, pelo clamor silencioso de bilhões de almas na Terra, diante de suas angústias e provas. Produz a sensação de desamparo que faz a criatura viver como se fosse diferente dos demais e estivesse completamente sem apoio, o que dilacera e desanima. Em verdade, o ser se sente sozinho, com emoções únicas e acredita não ser compreendido. Chega a imaginar-se inadequado ao planeta. Alguém já se sentiu assim em algum momento? Alguém já teve não precisa ser uma coisa tão drástica quanto dessa criança, ou talvez até mais drástica, mas eu acho que todos nós, né, temos todas essas feridas, pelo que a espiritualidade nos fala.
E alguém, então o nosso, como disse, né, as meninas, a gente vai repetir muita coisa aqui, eu já vou avisando, porque nós fazemos o estudo individualmente, a gente vai pesquisando, e a gente vai repetindo, mas é porque a gente precisa mesmo ouvir, eu acho, né? Precisa gravar bem as coisas. Então, me perdi. O egoísmo. Não é isso não. É que eu estava falando. Tá aqui. É que eu estava falando, obrigada. É que eu estava falando para que o que eu queria dizer é o seguinte, que é para a gente sentir, né, que nós todos aqui presentes possamos lembrar de repente de algum momento de abandono na nossa vida e sentir, né? Eu vou falar do abandono, as meninas vão falar de outros sentimentos. Então o intuito é que a gente possa colocar no nosso coração tudo que nós vamos ouvir aqui. E aí a gente continua. O egoísmo é o responsável por esse sofrimento. A conduta egocêntrica distanciou-nos do centro divino, que todos possuímos, lá na intimidade do nosso ser, né, na intimidade espiritual. Estamos distantes da nossa essência sagrada e o resultado disso é a prova do abandono, ou mais apropriadamente do autoabandono. Eu achei muito interessante essa explicação dela, porque o que acontece? Nós vamos nos distanciando nas nossas encarnações dessa centelha divina que nós temos aqui dentro, né? O Daniel trouxe aqui no Deus em Nós, ele trouxe bem isso, muito bem explicado, que nós temos mesmo, e a gente sabe disso, que Deus ao nos criar, eu sempre falo isso, essa centelha divina que nós chamamos de self. Então, a partir do momento que a gente vai caminhando na vida com as nossas escolhas erradas, que caminhamos, senão não estaríamos aqui hoje, nós vamos nos distanciando desse self, desse Deus que habita em nós. E a partir desse momento, esse distanciamento causa o abandono. Nós nos sentimos abandonados porque nós nos distanciamos da lei divina. Não que o Pai tenha nos abandonado, o nosso sentimento é de abandono, né? E o resultado disso são as provas que nós precisamos passar. Através das provas do abandono, nós conseguimos essa reconexão com a centelha divina que está dentro de nós. Nós fazemos o caminho de volta para a casa do Pai, como lá na parábola do filho pródigo, né? E é bem importante a gente lembrar e frisar que aqui a gente... tudo que nós estudamos hoje está lá no Evangelho do Cristo e está na codificação de Kardec. Então nós vamos falando e a gente vai lembrando do que nós já estudamos, né, em outros momentos. Então escrever sobre esse tema é o caminho para resgatarmos a nós mesmos por meio da amorosidade, isto é, o desenvolvimento dos nossos valores na frequência do amor. É como plantar uma semente potente que dará frutos muito saudáveis. Essa é a nossa esperança e certeza. Então, por isso a irmã escreveu esse livro, né, que é para que nós possamos fazer esse caminho de volta através do amor, porque só o amor, né, o amor que cobre uma multidão de pecados, né, eu falo isso sempre, e só através do amor nós vamos resgatar a nós mesmos e resgatar a nossa vida e viver melhor. Não existe outra forma. E tudo na vida, né, e por conta desse distanciamento, né, que nós passamos durante muito tempo e nesses sentimentos todos que nós temos, a gente sofre as consequências, né? A gente sofre as consequências porque tudo na vida é uma consequência. Eu costumo falar que a nossa vida é uma consequência. Hoje nós estamos vivendo consequências do passado e amanhã nós vamos viver as consequências do hoje, né? Então a vida é assim, né? A lei é assim. A lei de ação e reação é uma das leis de Deus e ela é imutável, né? Se a gente sofre, nós estamos sofrendo é porque em algum momento nós fizemos alguém sofrer. Se nós recebemos bênçãos é porque nós fizemos coisas boas. E nunca esquecendo da misericórdia do Pai. Que dentro disso tudo que nós vamos falar aqui da nossa vida está sempre a misericórdia do nosso Pai, que nos ajuda constantemente em tudo na nossa vida, né? Então, quais os sentimentos, pensamentos, falas, atitudes, reações que demonstram as marcas que o abandono deixou naquela criança, né? O meu foco é o abandono daquela criança para continuar a nossa conversa. A gente vai
É isso aí. Então, quais seriam isso, algumas das consequências, tá, gente? Porque a irmã Cid nos diz, a Joana também nos diz isso, que são muitas consequências, a gente nem sabe quais. Hoje em dia, no nosso nível evolutivo, a gente não tem nem condição de saber conhecer todo o processo, tudo que acontece dentro de nós. Nós estamos aqui, graças a Deus, no despertar da consciência e nesse processo do autoconhecimento. Então, algumas consequências: o medo, a insegurança, a culpa, que é o que nós vamos tratar hoje aqui, né? Nós vamos conversar sobre isso, mas tem a carência, a rejeição, a solidão, a vitimização, como a Deise já falou, não sei se Deise, como as meninas falaram, fuga da realidade que gera ilusão, reações inadequadas, né? Agressividade, falar sem pensar, agir sem pensar, né? Assim, eu não faço isso, viu, gente? Minha coisa é absolutamente correta. Excesso de controle, que eu também não sou controladora, não tenho nenhum desses problemas aí, não. Por isso que eu estou aqui falando, porque eu não sofro nada disso. Então, percebemos que a sensação de abandono gera uma série de sentimentos que ficam guardados dentro de nós por uma vida inteira e muitas vezes são levados para as próximas encarnações, que são os complexos, as personalidades cristalizadas, né? Essas coisas que nós estamos aos poucos descobrindo em nós, e que em algum momento elas vão aflorar, elas vão reivindicar o reconhecimento da personalidade adulta, né? Tanto as do passado, das outras personalidades, das outras vivências, como as de hoje, das feridas emocionais dessa vida. Em algum momento elas vão aflorar. Em que momento elas afloram? Quando o Deus que habita em nós, esse Deus que comanda a nossa vida, e que a gente às vezes não ouve, né? Por vezes a gente não ouviu, elas vão aflorar naquele momento certo, que é a hora da gente ouvir, é a hora da gente olhar, da gente perceber. E nesse momento, esse é o início da cura, viu? Esse, na minha visão, tá, gente? Pelo que eu estudei, é o início da cura, quando nós começamos nesse momento, nesse processo. E aí nós vamos passar pelas provas, né? O que aconteceu com essa menina lá na infância não foi gerado nessa vida. Ela não passou por isso porque ela fez alguma coisa nessa vida. Então, obviamente, foi em alguma encarnação passada, ela precisou passar por isso. Nesse momento, o Self, o Deus, o anjo da guarda, as pessoas que estão junto, fizeram com que ela passasse por isso. São provas, foram expiações, né? E foi uma prova. E foram provas. E um movimento importante que eu acho, são vários movimentos. Eu vou colocar aqui que a espiritualidade tem falado para nós, a Joana fala, a vovó veio uma vez dando uma mensagem só sobre isso. Eu nunca sei se é a vovó Com ou a vovó Rosa, mas é uma das nossas queridas vovós que sempre estão aqui nos orientando. Ela falou sobre, né, o reconhecer, que é o autodescobrimento, é olhar para dentro de nós e descobrir o que está incomodando a gente. A aceitação, a gente aceita aquilo, olhou, achou, aceita, porque é meu, está aqui, não tem como tirar, vai ficar, e vai ficar mesmo, viu, gente? A gente vai ficar com isso até, acho que sempre, mas em algum momento estará integrado ao nosso ser, né? Mas não vai sumir da gente. E acolher, logo após isso, acolher. E eu acho o acolhimento uma coisa muito importante para mim, na minha visão. Acolher tudo isso que acontece na nossa vida, acolher a nossa vida, acolher as pessoas, acolher todo mundo. E aqui é uma casa de acolhimento, né? Então eu fico pensando, não é à toa que a gente está aqui. Então, para mim é muito importante. E depois que a gente acolhe, a gente reflete sobre tudo isso, o que foi que aconteceu, para quê, como é que eu vou fazer, né? E a gente integra isso em nós e nós nos harmonizamos. Então, nós nos harmonizamos conosco para continuar vivendo, né? Eu acho que nos acolher, como que a gente se acolhe, né? Eu estava ouvindo as lives que eu assisto, acho que foi o Andrei que falou, que nós precisamos nos acolher todos os dias, e que o acolhimento é o primeiro passo, nos acolher
é o primeiro passo para a gente conseguir acolher o outro, acolher as pessoas que estão à nossa volta e acolher os acontecimentos. Então, se nós não nos acolhermos, se a gente não olhar para a gente, se nós não desenvolvermos o auto-amor em nós mesmos, nós não vamos conseguir nos ajustar, vamos dizer assim, à nossa vida, né? E vamos seguindo aqui. Então, nós estamos nesse processo. Por que nós estamos nesse processo? Porque nós estamos nos lapidando. Essas coisas todas que acontecem conosco, nessa questão do abandono, né, sobre o que nós estamos conversando agora, elas estão acontecendo porque nós precisamos lapidar. Nós estamos sendo lapidados através das dificuldades e superações, facilidades ou lutas ou concessões pelas quais nós passamos, para termos uma vida mais feliz, Estamos sendo encorajados a fazer o que temos medo, justamente para superar o medo, as inseguranças e as culpas, porque não fizemos o que poderíamos ter feito lá atrás. Então, tudo isso que nos acontece nesse momento é para que nós possamos ter coragem para seguir, para superar os nossos medos, as inseguranças, as culpas e tudo aquelas outras consequências todas que a gente já leu. Nós somos diamantes brutos, sendo lapidados para a felicidade. A gente vai ficar assim, bem bonito que nesse diamante, assim. Ficaremos todos, se Deus quiser, lá juntinho de Jesus, né? E podemos começar, devemos começar pelo amor a nós mesmos, como eu já falei. E este é um movimento muito importante na vida adulta, né? Porque acolhemos a criança ferida que está em nós, aquela que lá no passado talvez tenha sido abandonada, como as meninas falaram, tenha tido uma experiência de abandono, ou não tenha sido abandonada, mas tenha sentido como se tivesse sido abandonada. Entende? Então a questão toda não é o que realmente aconteceu, é como nós sentimos aquilo que aconteceu, né? E porque esse sentimento, sendo real ou não, está ativo dentro da pessoa adulta, dentro de nós mesmos quando nós ficamos adultos. Então, por que eu hoje, sendo uma pessoa adulta, continuo me sentindo assim? Né? As meninas já falaram também. Porque na vida adulta, a adulta mantém aquela criança naquele lugar de abandono. É como se se nós falássemos para a criança abandonada. Você fica aí, você foi rejeitada lá no passado, mas você vai ficar aí porque eu não tenho como te ajudar, eu não vou fazer nada por você. Então nós continuamos, nós deixamos aquela criança lá dentro, mas a gente não olha para ela, a gente não faz nada por ela e ela vai ficando, né? A dor que a pessoa adulta sente hoje, no presente, não é daquilo que vivenciou lá atrás. A dor que vem agora no presente é a postura que a pessoa adulta adota consigo mesma. E se continuar sentindo dessa forma, continuará se rejeitando, se deixando abandonada e, por consequência, será abandonada. Se nós nos abandonamos, nós seremos abandonados. Então, na vida dessa criança, pelos relatos que eu tenho, ela houve vários outros episódios de abandono durante a existência dela. Enquanto nós não conseguimos olhar para nós e resolvermos essas questões dentro de nós, a gente vai continuar passando pelas coisas que precisamos passar. A gente não olha e a gente fica se vitimizando, como as meninas já falaram. Eu vou repetir a questão da vitimização. O vitimismo, o Andrei, se eu não me engano, na fala do Andrei, é uma indicação de que as feridas existenciais estão dentro de nós. É uma marca da lesão interior ativa. Então nós fazemos isso de eu não consigo, eu não quero, a vítima ali. Eu não consigo, eu não quero, eu não posso, não sei o quê. Meu Deus, como é que eu vou fazer? E vamos seguindo, né? Como é que a gente sabe, né? Como é que eu sei que eu estou me vitimizando? Por essas falas, por essa postura que nós temos. É a indicação de a gente começar assim, aparecer alguma coisa na nossa vida e não consigo fazer. Eu não consigo fazer palestra, não consigo estar aqui na frente. É porque é vitimização, entendeu? E então é cada um com seu cada um, né? Sempre. A gente está aqui só trazendo motivos para reflexão.
Porque a nossa trajetória ela é educativa, é muito importante frisar isso. Tudo que acontece conosco é para nos educar, não é para nos punir. A nossa trajetória é educativa. Deus, tudo que Ele coloca para nós, que nossos anjos da guarda colocam para nós, é para que nós possamos nos educar perante nós mesmos e perante a sociedade, perante a Terra, perante o universo, porque nós somos, né, a gente está vivendo dentro do universo. Nós não estamos vivendo só dentro aqui dessa Terra. E porque o que está faltando para as nossas crianças feridas é o nosso próprio cuidado. Então, a questão, o Andrei também falou isso, nós precisamos cuidar das nossas crianças feridas, porque falta para nós mesmos o cuidado conosco, falta para nós mesmos o auto-amor, esse acolhimento que nós precisamos fazer conosco, né? Então a irmã se fala que o desenvolvimento do auto-amor, a melhoria progressiva do humor, o abrir mão da autoimagem mental e a busca por uma aproximação sincera e rica de afeto provocará reações alheias motivadoras de nossas tentativas e retomadas na vida de relação. Porque a partir do momento que nós fazemos um movimento, primeiro que a espiritualidade começa a ajudar. Nós nos movimentamos para qualquer coisa de bom, né? A espiritualidade está aí para nos ajudar, para dar a mão para nós conseguirmos seguir. E daí, pouco a pouco, os relacionamentos novos serão construídos, permitindo-se saborear o prazer das boas amizades e companhias. E não precisa nem ser novos relacionamentos. Podem ser os relacionamentos antigos que nós vamos aprimorando, né, nessa vida de relação que nós temos, como a gente tem feito. Né? Quantas vezes a gente se estapeia? Aqui no centro mesmo, a gente vira e mexe, a gente se estapeia, viu, gente? Mas daqui a pouco a gente se abraça, se beija, a gente se ama, graças a Deus por isso, né? Então, se você percebe que a sua criança foi rejeitada lá atrás, acolha ela hoje, assuma com ela o compromisso de você acolher. Se você percebe que a sua criança foi injustiçada lá atrás, seja justa com ela hoje. Se você percebe que a sua criança se sentiu abandonada lá atrás, não a abandone hoje, seja presente para ela hoje. Se você percebe que a sua criança foi ferida e traumatizada lá atrás, seja a figura carinhosa e acolhedora, integradora de hoje. Porque o que leva o movimento da vida a fluir adiante é como nós nos colocamos perante nós mesmos e não exatamente aquilo que nós vivemos. Então é um processo de ressignificação. É olhar para dentro de nós e ressignificar tudo aquilo que aconteceu, porque tudo precisa de uma ressignificação. Nós não somos perfeitos, não estamos perfeitos ainda, então nós vamos precisar ressignificar tudo na nossa vida, né, para sempre. No caso da menina, a mãe dela abandonou, a primeira mãe, a mãe biológica, abandonou a criança? Não, ela ficou doente e morreu, desencarnou. Mas ela sentiu o abandono, uma criança de 4 anos. A outra mãezinha que veio, estava cuidando dela com tanto amor, abandonou? Ela não abandonou o momento, abandonou a vida. A gente, como adulto, a gente precisa entender isso. Quantos momentos na vida a gente tem vontade de pegar a mala e ir embora? E sumir no mundo, né? E ela fez isso porque talvez se ela não tivesse feito isso, teria causado um problema muito maior, muito mais grave na vida dela, podia acontecer uma tragédia, né? Mas ela resolveu ir embora, então ela foi embora. Então, isso é o início da cura, é essa ressignificação dos acontecimentos na nossa vida para que a gente possa seguir, né, harmonizando e integrando enquanto estamos aqui. E de reencarnação em reencarnação vamos nos curando. Então, no meu entender, a proposta da reencarnação é essa. A cura para as nossas feridas, que daí conseguiríamos a integração com o self e a integralidade do ser. E aí eu vou falar para vocês uma coisa que eu nunca falei, que eu passei a falar depois que nós começamos a estudar o Papo Fraterno aqui na casa, que essa criança sou eu. Tudo isso aconteceu na minha vida, eu não falava sobre isso nunca, eu deixava a minha criança guardada lá dentro de mim e ninguém sabia. A minha mãezinha, que eu vou contar para vocês que 1 ano depois, ela veio embora para o Rio, mas 1 ano depois ela voltou lá para Curitiba para me buscar. A gente trocava cartas pela nossa vizinha, amiga, eu tenho amigas minhas até hoje, né, fomos criadas juntas, eu trocava, não tinha e-mail, viu gente, nem WhatsApp, então era carta mesmo que eu escrevia, ela escrevia carta para mim e ela falava, eu vou te buscar. E no final do ano seguinte, eu fiquei 1 ano lá com meu pai em Curitiba, no final do ano seguinte ela voltou lá, me buscou, veio para cá, no ano seguinte meu pai desencarnou.
E essa minha mãezinha, muita gente aqui conheceu, ela desencarnou com 95 anos em 2019 e realmente ela me criou como mãe dela. Eu tive assim a sorte nessa vida, uma bênção de ter duas mães e elas hoje estão no mundo espiritual. A minha filha mais velha, que tem mais vivências lá, ela, quando a minha mãe desencarnou, a minha mãe que me criou, estou passando o tempo já para variar. A minha mãe, ela viu a minha mãe, a minha mãe biológica buscando, recebendo no mundo espiritual a minha mãe que me criou. Vou parar de falar que não vou chorar. E é isso. Então, que nós possamos seguir com coragem, né? Hoje eu vejo, hoje eu posso falar e eu me sinto assim muito feliz por poder conversar, trocar com vocês tudo isso. E porque aí a gente percebe que realmente ressignificando as coisas que aconteceram na nossa vida, a gente consegue ser mais feliz. A gente vai viver melhor com as pessoas, não vai ser tão controladora, não vai ser tão agressiva, não vou falar com tanta falta de educação, essas coisas assim, né, que eu vim fazendo por aí e estou tentando melhorar. E aí que nós tenhamos muita coragem mesmo para seguir em frente, sem medo. E agora vem o medo, vamos ficar com o medo. Com vocês o medo. E aí, eu trouxe aqui pra gente iniciar a nossa reflexão uma musiquinha velha, uma musiquinha, trouxe só um versinho, porque, não sei, lembrei disso, né? Esses estudos foram fazendo a gente lembrar de coisas até dentro do vídeo. Mas, enfim, o meu medo é uma coisa assim, que corre por fora, entra, vai e volta sem sair. Essa musiquinha, ó, é muito antiga. Não que seja tão antiga assim, é claro, mas não menos para ela. E eu queria contar para vocês uma curiosidade sobre esse nosso processo de estudo, esse nosso processo aí de divisão de temas. E quando a gente chegou à conclusão que iríamos falar sobre esses sintomas, aí eu falei assim, medo não, eu já fiz palestra sobre medo eu não quero falar sobre isso. Beleza, ninguém queria falar sobre abandono, ninguém queria nada. E aí a gente então tá bom, para resolver esse impasse, vamos sortear, né, igual criança. Faz papelzinho, faz sorteio, bonitinho, igual criancinha. O que eu sorteio? O medo. Estou eu aqui de novo, mais uma vez, falando sobre o medo. Por que será? E aí, né, vem a espiritualidade, fala que o medo é o seu tema. Você precisa estudar o medo, você precisa se conhecer, perceber em você quando o medo se manifesta. Eles ainda botam lá, mais lenha na fogueira para falar que você precisa disso. Agora, vamos conversar um pouquinho aí sobre o medo. Cadê o pai? E aí, para a gente começar a nossa conversa, eu trago algumas definições de medo, né? Primeiro, a etimologia da palavra, uma definição do dicionário Aurélio e uma definição de um dicionário de psicologia. E na etimologia da palavra, a gente tem referência que o vocábulo metus, medo, em latim, é metus. Vale observar que o termo grego utilizado para referir-se ao medo é phobos, de onde provém precisamente a palavra fobia. E aí eu fui pesquisar, né? E phobos é um mito. Phobos é um mito que representa o medo. E ele é filho de Ares, deus da guerra, e Afrodite, a deusa do amor. Eu achei muito interessante esse casal. Guerra com amor. Achei assim, um casalzinho especial. E aí qual era o papel de Phobos na guerra? Ele ia para o campo de batalha com o pai e espalhar o medo, o temor, nos soldados adversários. Sendo assim, eles fugiam da guerra e o pai era o vencedor. Então, eles não aparecem em nenhum mito dele, ele só aparece em companhia do pai. E a presença dele nessas lutas, nessas guerras, simboliza o desafio individual de todo soldado para enfrentar os seus temores. Então, vamos lembrar que todos somos soldados em algum momento. E no Aurélio, ele traz para a gente uma definição que o medo é um sentimento de viva inquietação ante a noção de perigo real ou imaginário. E na psicologia, a gente tem o medo definido como emoção primária de defesa, provocada por uma situação de perigo, que pode ser real, antecipada pela previsão, evocada pela lembrança ou
produzida pela imaginação. E aí a gente percebe que o dicionário diz que o medo é sentimento, na psicologia diz que o medo é emoção. Para a gente poder entender rapidamente, sem aprofundar, a diferença entre emoção e sentimento, a emoção é aquela que provoca uma reação no corpo. O medo ele vem de uma experiência ancestral. Ele não é algo que vem agora, da modernidade. Ele já está inscrito no nosso inconsciente há muito tempo. Tá? Ele é a experiência emocional mais primitiva que a gente tem. Ele vem lá do homem da caverna, pensando na nossa, no progresso desse nosso planeta. Quando o homem da caverna ele observava aquele raio incendiando uma árvore, quando ele observava o barulho de um trovão, isso tudo causava para ele muito pavor, muito espanto e curiosidade. E foi a partir desse movimento de pavor é que ele começou a despertar a sua consciência para o mundo que o cercava, para aqueles fenômenos da natureza. Ele começou a perceber tudo aquilo. E foi o medo que começou com esse despertar, né? É a nossa primeira experiência emocional, é o medo. E Joana fala pra gente que se a gente a gente nega esse medo, a gente não percebe que a gente tem medo, a gente pode ter prejuízos da nossa saúde física e mental, como eu já falei lá na introdução sobre a questão dos transtornos, das fobias. E muitas vezes, gente, é difícil saber que a gente está com medo. É difícil, porque o medo ele vem disfarçado. Ele vem como uma dúvida, aquela pulguinha atrás da orelha, aquela coisa que você não sabe e você fica, né? Ah, não sei se eu vou, se eu não vou. A gente tem a tendência a suavizar isso, mas no fundo, se a gente mergulhar lá dentro de nós, a gente vai perceber que o que está acontecendo é medo. É medo de fazer, é medo de reagir. E ela fala também pra gente dessa questão de controle. Mas o controle nesse caso é para que o medo não nos paralise, para que a gente não fique paralisado por esse medo. Então a gente precisa perceber e dar Por que eu não vou continuar? Porque o medo ele pode paralisar uma encarnação. A gente pode deixar de progredir por medo. Então é algo muito sério. E de novo falando de Joana, como gosto Alcides, né, Joaninha, a gente traz aí do livro Despertar do Espírito uma outra definição. O medo pode resultar de causas reais ou imaginárias que o desencadeiam, produzindo os mesmos resultados emocionais. Não é exatamente o fato que se responsabiliza pelo acontecimento, mas conforme este é sentido ou compreendido pelo indivíduo, que se torna o fator desencadeador do medo. Existe um temor interno que procede de vários fatores psicológicos que induzem ao medo de amar, de entristecer-se, de ser infeliz, medo de ter raiva. A gente tem medo de um monte de coisa, porque a gente quer se comportar de acordo com os padrões da sociedade. Então a gente, na verdade, a gente acaba perdendo até a nossa identidade, porque a gente vai agindo de acordo com o que a sociedade espera da gente. E a gente começa, então, a não ser autêntico. A gente começa a criar um padrão de comportamento para atender a necessidade do outro, por medo de ser rejeitado, por medo de não estar pertencendo àquele grupo do qual a gente faz parte, ou pelo menos gostaria. Então, o ser humano ele possui uma subjetividade. Cada um é diferente do outro. E a partir dessa subjetividade, a gente vai criando fantasias na nossa cabeça, porque ela traz de novo essa coisa de causas reais ou imaginárias. E nessas transformações pelas quais a gente vai passando aí ao longo da vida, biológicas, emocionais, a gente vai passando por uma série de situações que cada acontecimento vai se manifestar para a gente de uma forma única. Uma coisa acontece aqui. Cada pessoa que está aqui vai experienciar esse fato de uma maneira individual. A emoção de um não vai ser, o sentimento de um não vai ser igual ao do outro. Isso é a nossa subjetividade, porque cada um tem uma constituição emocional diferente. Cada um teve experiências reencarnatórias diferentes, uma criação diferente. Cada um de nós tem uma experiência diferente de vida, né?
E a nossa mente, esse mundo interno é que vai construir esse mundo que a gente vive. Por isso que cada um de nós traz a sua verdade. Cada um de nós tem lá defendendo, argumentando a sua verdade. Cada um tem um jeito de sentir, de pensar, de reagir à realidade a partir de sensações que a gente traz e de marcas emocionais, né? E nesse momento, o medo pode tomar uma proporção exagerada. Pode estar ligado a experiências dolorosas que a gente traz na nossa personalidade, que venham a frear a gente, a não permitir que a gente avance, gerando situações de receio, a ponto de estabelecer aquele quadro fóbico que a gente falou lá atrás. E a fobia, ela é a expressão mais grave do medo. E aí eu tenho algumas situações também que eu me lembrei, né, relacionadas ao medo. E eu fui entendendo isso como um trauma familiar. Porque minha avó, ela tinha muito medo de uma determinada doença. O câncer, no caso. Ela tinha tanto medo da doença que ela nem pronunciava o nome. Ela conversava e falava assim, aquela doença é ruim. Aí eu ouvia a conversa dela com a minha mãe, não, porque aquela doença é ruim, fulano tá com aquela doença ruim. E ela não falava a palavra. Ela desencarnou de quê? De câncer. Ela tinha tanto medo daquilo que ela atraiu aquilo para ela. Não compreendo psicologicamente como é que esse fato se dá, mas é o pensamento cristalizado e coisas assim que a gente vem aprendendo. E aí uma outra situação de medo com minha mãe. Minha mãe, uma vez eu levei ao neurologista e a médica ficou fazendo perguntas para ela e tal. E ela, porque eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de não sei o que, eu tenho medo de sair. Eu fiquei horrorizada. Falei, meu Deus, a médica também. Nossa, mas a senhora tem muitos medos. Aí eu fiquei também, mãe, nossa, quanto medo de tudo na vida. E eu achava, assim, enquanto filha, eu achava minha mãe tão corajosa. E ela ali, ela estava botando para fora os medos dela lá com a médica. E ela falando um monte de medos, né? E aí eu entendi, eu falei, isso aí deve ser dos nossos traumas familiares. E olha eu aqui falando sobre medo, né? Deve ter alguma relação. Deve ter. A reencarnação e o medo. Será que a gente traz esse medo só dessa vida? Ou não? Provavelmente não, né? Joana diz pra gente que os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores imprimem o medo, no caso, nos refolhos do perispírito, que por sua vez se instala no inconsciente profundo as matrizes do receio de ser identificado, descoberto como autor dos danos que foram produzidos noutrem e procurou ignorar, mascarando-se de inocente. Eu não. Nesse sentido, podemos incluir as perturbações de natureza espiritual em forma de sutis obsessões, consequências daqueles atos inditosos que ficaram sem regularização no passado. Então a gente fez lá atrás e agora a gente tenta ficar aqui dando uma de bonzinho. Ah, eu sou tão legal, né? Só que não. Mas esse processo aí psicológico que a gente vem vivendo, de um medo como sintoma de conflitos, de dificuldade, ele está ligado ao mundo interno da gente. Ele está ligado ao nosso passado. Então esse medo, a criança tem muitos medos, a gente vai ver daqui a pouco, mas isso já vem com a gente de outras encarnações, até por causa da culpa que a gente carrega. Porque a gente nunca, nem sempre foi esse anjinho de candura que vos fala. A gente já foi bem malzinho e a gente tem culpa por ter sido dessa forma. Mas a gente precisa se acolher, né? Isso já teve até uma mensagem na casa que eu não me lembro exatamente se foi Laurinda. Todas essas experiências nos trouxeram até esse momento. Tudo isso que a gente viveu lá atrás, esses momentos de coisas que a gente fez inadequadas, todas essas vivências nos trouxeram até aqui a casa de Dr. Bezerra. Então, acho que a gente já tem algum mérito nisso, né? A gente já está tentando melhorar. E há muitos medos, né, gerados por essa culpa, porque a gente tem receio de enfrentar essas situações. Às vezes, aquele a quem a gente prejudicou está vivendo com a gente agora nessa vida. A gente não tem uma consciência exata daquilo, mas a gente, de alguma forma, a gente sabe, no nosso núcleo familiar,
a gente tem pessoas ali que estão colocadas para a gente poder resgatar coisas de um passado, né? Então, a gente não conseguiu lidar bem com aquela pessoa, a gente vem junto novamente para tentar resgatar isso. Isso nos causa medo. E ainda bem que existe o véu do esquecimento, né? Porque se assim não fosse, como é que a gente ia conseguir viver perto de pessoas que, graças a Deus, a gente não sabe o que a gente fez para elas, nem o que a gente recebeu delas, porque não há injustiça. A gente sabe que a gente, ora está no papel de vítima, ora estamos no papel de algozes, então tudo está contribuindo para o nosso progresso, né? E esses medos aí, dessa coisa da reencarnação, eles se manifestam muitas vezes por fobias que a gente traz. E eu me lembrei muito da minha claustrofobia. E aí, eu já tinha tido, assim, na vida adulta que isso veio se manifestar em mim. Medo de ficar em lugares fechados com muitas pessoas. Por exemplo, se estivesse aqui todo mundo, tudo fechado, sem ar-condicionado, em algum tempo atrás eu ia ter muito medo. Ia começar a me dar um pânico, um nervoso, eu ia ficar muito desconfortável. Mas agora eu sou uma pessoa curada. Por quê? Porque eu trabalho na ectoplasmia. Eu fui convidada a trabalhar na ectoplasmia e quem já participou do tratamento é uma sala fechada, escura, todo mundo fechadinho ali dentro. Gente, no primeiro dia, Regina que o diga, Regina do meu lado, eu agarrei na mão da Regina e meu Deus, eu vou levantar daqui e vou sair, não vou aguentar isso. Aquilo me deu um pavor, um pânico. Aí eu cheguei a levantar, peguei na mão da Regina e levantei, tudo escuro. Não sabia nem para onde eu ia. Aí eu peguei e sentei. Aí é claro que a espiritualidade me deu um para-te quieto lá, e aí eu fui ficando e tô lá até hoje. Graças a Deus eu não tenho mais esse problema, eu fico ali confortavelmente, numa boa. Abro o olho, gente, eu abro o olho, tá no escuro, eu abro o olho, fico bem. Então, quer dizer, eu já posso até dizer, eu não sei se em alguma outra situação esse medo vai vir de novo, mas a ectoplasmia me curou, tá? Minha claustrofobia, eu já tô bem melhor disso aí. Provavelmente deve ser de alguma vida passada, né? Porque não me lembro de ter ficado presa. Tinha na reunião mediúnica, tinha uma colega que dizia que eu devia ter sido enterrada viva. Olha só, meu Deus. Mas não temos provas, era só uma imaginação. E aí eu trago para vocês o medo na criança ferida, né? De Joana também. As atitudes educacionais no lar, os relacionamentos familiares agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem atemorizando crianças, os comportamentos agressivos das pessoas desenvolvem medos que adquirem volume à medida que o crescimento mental e emocional amplia a capacidade de conduta do educando. E aí, a partir de experiências dessa vida, Joana nos diz que na base do conflito do medo tem experiências passadas, como a gente já falou, mas também envolve o processo de educação da criança, né? Aqueles terrores, o bicho papão vai te pegar, vai ali o escuro. Tem criança que tem pavor de ir no escuro, não sai, não vai em lugar apagado de jeito nenhum. Então são esses medos que os próprios pais, na brincadeira, vão despertando. Eu sempre tive pavor dessa história de bicho papão. Nunca falei de bicho papão para minha filha não, porque eu achava aquilo um absurdo. Mas essas situações emocionais dentro de casa acabam gerando problemas para as crianças, né? Pais muito rígidos, que tendem a culpar os filhos, aqueles pais que são pouco amorosos, que alimentam fantasias, que aí do bicho papão, são elementos que cultivam e alimentam o medo, seja ele construído na infância ou vindos do passado, porque a gente já tem aquela feridinha, né? Aí vai lá alguém e tchum, enfia o dedo, aquilo vem, né, na infância, com a criança ainda, e vem gerando mais traumas e problemas. E aí eu vou aqui com uma lembrança de pais que culpam os filhos.
Eu vou falar da minha mãe, é claro, que há uma projeção aí, já identifiquei isso na terapia, mas já está sendo tratada. Então, não liguem para os meus exemplos da minha mãe, tá? Mas a minha mãe, ela, quando eu era criança, ela me culpava por ter perdido uma oportunidade de emprego, porque não tinha ninguém para ficar comigo. Então, ela tinha uma dor no coração, porque ela tinha perdido aquela oportunidade. Ah, mas eu não pude trabalhar não sei aonde, porque não tinha ninguém para ficar com você. E aquilo, eu recebia aquilo, não entendia, mas hoje em dia a gente vai entendendo que aquilo ali, com certeza, me afetou, né? E esses medos, eles começam a ser instalados na infância e eles têm a tendência de virar, assim, de nos acompanhar na vida toda, né? Eles vão influenciar nas nossas ações hoje em dia. O que a gente está fazendo, aquilo que a gente está manifestando. Se uma criança, por exemplo, ela experimenta um medo de fracassar, um medo extremo, né, de fracassar em alguma atividade, ela pode se desenvolver uma aversão ao risco. Ela não vai se colocar naquela situação de novo. Ou então ela pode desenvolver o perfeccionismo. Um lado ou outro dessa questão do medo. Na infância também eu tinha muito medo de ficar sozinha. Eu lembro disso. Fui me lembrando, né? À medida do estudo foi fazendo lembrar de um monte de coisa. E aí a minha mãe, olha a minha mãe aí de novo. A minha mãe tinha o hábito, ela, né, para 2 filhas pequenas e tal, ela saía cedinho, deixava a gente em casa dormindo. Eu era mais velha, eu sou a mais velha, eu sou a mais velha. É claro que eu acordava. Eu acordava, dava aquela passeada pela casa assim, minha mãe não tá. E aí, cadê? Ficava morrendo de medo. Aí eu voltava lá, deitava, ficava morrendo de medo e nem conseguia dormir de novo, porque eu tinha medo de ficar sozinha. E também me lembrei da minha filha, gente. Minha filha tem pavor de palhaço, Papai Noel, qualquer pessoa fantasiada. Ela tem muito medo disso. Nunca consegui tirar uma foto dela com o Papai Noel. Nunca, porque ela nem se aproximava. E aí a gente volta no trauma familiar, né? A avó, a mãe, a filha. Olha os medos passando aí pelas nossas gerações, né? E o conto de fada. Por que o conto de fada também tem sempre um elemento que causa medo? Minha filha tinha medo da bruxa da Branca de Neve. Ela tinha pavor daquela bruxa. Ela não conseguia nem assistir. Quando aparecia a bruxa, ela queria sair da sala, queria ir para outro espaço, porque aquilo causava medo. E se a gente para pensar, no conto de fada sempre tem algum elemento, um personagem, uma situação que venha provocar medo. E agora, com Hamed, a gente faz uma outra reflexão sobre essa questão da criança, que repete um pouco Joana, mas acrescenta algumas informações importantes. Diversas matrizes do medo se fixaram na vida infantil. Os pais autoritários e rudes, que estabeleceram um regime educacional duro e implacável, impondo normas ameaçadoras e punitivas, criam na mente das crianças a necessidade de mentir e fantasiar constantemente. Dessa maneira, elas passavam a viver de forma que agradassem a todos, numa enorme necessidade de aprovação e numa atmosfera de insegurança. E aí, tanto Joana quanto o Hamed falam pra gente sobre essa questão da severidade da educação dos pais, né? Essa severidade exagerada. E ela demonstra o quê? Que isso não favorece o desenvolvimento da criança. O desenvolvimento emocional da criança vai ficar prejudicado por isso. E aí, trazendo inúmeros prejuízos e consequências pra gente hoje em dia. E aí, essa coisa de mentir, né? Criança tem fases que vira mentirosa mesmo. Eu culpava a minha irmã. Fazia uma besteira com medo de ser punida, foi ela. Quando ela era pequenininha, rolava, né? Mas depois que ela cresceu, ela dizia, não, foi eu. Aí ficava aquela briga. Mas eu sempre, no medo de ser punida, eu ia culpar o outro. Não fui eu, não. Eu não fiz isso. E outro ponto importante que também mexe muito comigo é essa necessidade de agradar. A necessidade de ser amada e aprovada. Porque a severidade extrema dos pais acaba provocando um afastamento. A gente não consegue estabelecer um vínculo de amor espontâneo com aquele pai, com aquela mãe. A gente acaba se afastando. E para poder ser amado, o amor pra gente vai ser um brinde pelo meu bom comportamento. Eu não sou amada o tempo todo, eu sou amada só, como a criança entende, tá? Eu só sou amada quando eu sou boazinha.
Se eu não for boazinho o tempo todo, minha mãe não vai me amar, meu pai não vai me amar. Então, o amor vira uma peça para a gente fazer, como se a gente pudesse negociar o amor dos pais. Se eu não sou uma boa menina, se eu não me comporto de acordo lá com o que meus pais querem que eu faça, eu não vou ser amada. Complicado isso, né? Mas e aí isso vem para a fase adulta. A gente acaba se comportando de maneira legal para agradar o coleguinha também, né? Aí já sai do âmbito dos pais e a gente, como adulto, se comporta da mesma maneira. E aí, como é que vem esses medos da infância para a vida adulta? Na infância, quando faltam os meios de defesa da criança, ela tomba na urdidura, que significa teia, perversa do adulto, ou se torna rígida para não ceder às lágrimas. Essa sou eu. Ao desespero, ou não reage com medo de punição mais rigorosa, refugiando-se na ira sob controle, que se prolonga por toda a existência, impedindo a naturalidade no comportamento, a afetividade espontânea. E aí, gente, a forma como a gente se organiza na infância abala o nosso comportamento durante toda a encarnação. E aí vai para a próxima, que vai para a próxima, e por aí vai. Se a gente não for curando isso em nós, né? Na infância existem alguns nós que dificultam a gente a lidar com isso. Mas se a gente olhar para essas feridas, para essas coisas que aconteceram de maneira adequada, a gente pode se curar. Ou se a gente não fizer esse movimento, a gente pode se tornar imaturo. Porque na infância a gente é particularmente suscetível a essas experiências que nos assustam, que causam desconforto. A criança tem muitos medos. E os pais precisam estar atentos a isso, a essa questão dos medos, porque tem uma idade que isso se torna mais persistente lá na infância, né? E esses medos da infância, medo do escuro, como eu falei, medo de animais, de estranhos, podem causar medos até mais profundos, como o abandono, que a Maria Helena falou, o medo da rejeição. Prometo que eu já estou acabando. E eu trouxe para a gente pensar alguns exemplos de medo. O medo da rejeição, o medo de crescer, o medo de errar, medo do autoconhecimento, medo de confiar, medo de amar. Esse é o mais difícil, é o que fala aquele versinho da música do início que eu trouxe, fala exatamente sobre o medo de amar. O amor é uma coisa assim, ele é bom, é como se fosse bom, mas dói demais em mim, para eu sentir. E a música fala disso. E aí a rejeição, ela é uma ferida muito profunda que se forma na infância. E ela é porque a criança não se sentiu amada, acolhida. É real? Irreal? Não sei, mas isso afetou a criança. De alguma forma ela foi afetada, né? O medo de crescer, a gente já conhece porque tem literatura falando sobre a síndrome de Peter Pan, que é aquele adulto imaturo, que não assume responsabilidades, é medo de crescer. O medo de errar vira neurose, perfeccionismo, toque. Essas pessoas que têm medo de errar, elas têm dificuldade com a crítica, ainda que a crítica seja positiva. Ela não aceita a crítica. Não é assim, eu não aceito, eu tenho dificuldade de aceitar, por causa desse medo de errar. O medo do autoconhecimento, nossa, esse aí traz muitos prejuízos, porque a gente não quer entrar em contato, a gente tem medo de entrar em contato com o nosso lado que é sombrio, com aquele lado das coisas que eu não gostaria de ter feito lá no passado. Mas a gente esquece que nós também temos potencialidades, a gente já desenvolveu coisas boas, então a gente precisa perder esse medo. E aquilo que eu falei, tudo isso trouxe a gente até o presente momento, né? O medo de confiar. Aquela criança que foi traída lá na infância, ela tem muito medo de confiar. E por isso ela se transforma num adulto controlador. Porque ela não quer deixar nada fora do controle para não ter nenhuma variável para que ela se sinta traída novamente. E o mais difícil, né, da gente lidar é o medo de amar. É quando aquela criança conviveu com o divórcio dos pais, aquelas situações de traumas, né, que vêm ou de outras vidas. Então ela desenvolve esse medo de amar, porque baixa autoestima, insegurança, ela tem medo de sofrer,
porque se ela não for correspondida, como é que ela vai lidar com aquilo? Então é melhor deixa quieto, não vou fazer não, porque eu não quero sofrer essa situação. Então o medo, ele se apresenta de muitas formas diferentes, e a gente precisa ficar atento, né? Ficar atento para perceber quando esses sentimentos nos envolvem. E para terminar, a gente fala sobre a terapia, né? Que é comum para todas as nossas feridas, é o amor, né? A grande terapia para todos os tipos de medo é a do amor, o amor a si mesmo, ao seu próximo e a Deus. O amor é o antídoto eficaz para a superação do medo e a sua consequente eliminação. Em face disso, a escolha é de cada um, o medo ou o amor, já que os dois não convivem no mesmo espaço emocional. Nossa, isso é forte, né? E a gente encontra no Evangelho, gente, a terapia para as nossas dores, seja o medo, seja o abandono, seja as outras feridas que a gente tenha, né? É lá que a gente tem, naquele mandamento que Jesus nos trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São essas atitudes que vão levar a gente a se curar. Lembrando que são as feridas que vão levar a gente a construir o amor. Então vocês vejam que está tudo encadeado, né? Nada acontece por acaso, claro que não. Mas a gente precisa perceber isso. E perceber é com a gente. A gente é que tem que fazer esse movimento de perceber. Para isso a gente precisa se olhar. A gente precisa deixar um pouco de olhar para o outro, olhar para o que a gente tem dentro, como o Marlon nos convida, vai para dentro e observa o que está aqui. Observa, porque aqui dentro é que a gente vai conseguir, primeiro, como a Maria Helena trouxe, perceber. É o primeiro passo para a gente começar a nossa cura, perceber o que a gente sente, né? E aí a gente vai identificar essas dificuldades. Aí a gente vai conseguir se acolher, se reequilibrar e continuar a nossa caminhada, tá bom? E, muito bem, agora a gente tem um intervalo, tá? Vamos tomar um cafezinho e depois a gente volta com a insegurança.